Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história parece simples, mas vai ficando cada vez mais estranha. E já comenta aqui, você acredita que a verdade sempre aparece, ou às vezes ela é escondida para sempre? Ana acordou no dia do aniversário sabendo que algo ia mudar, mesmo sem saber o quê. 18 anos. A idade que sempre foi falada como se fosse um marco, uma fronteira entre o que ela era e o que podia se tornar. No orfanato, completar 18 significava sair, procurar trabalho, alugar um quarto em alguma pensão, virar gente de verdade. Mas para Ana, 18 sempre significou outra coisa. Significou a data marcada no bilhete que Dona Celina guardava, trancado numa gaveta desde que ela era pequena. Ficou olhando o teto por alguns minutos antes de levantar. O quarto estava quieto, as outras meninas ainda dormiam. A luz cinzenta do amanhecer entrava pela janela, desenhando retângulos pálidos no chão de cimento. Ela conhecia cada rachadura daquele teto, cada mancha de umidade, cada estalo da madeira, quando alguém virava de lado na cama. 18 anos ali dentro, mais tempo do que conseguia lembrar direito. E agora talvez o último dia em que acordaria sem saber de onde tinha vindo. Levantou devagar, vestiu a saia que tinha lavado na véspera, penteou o cabelo com os dedos. Não tinha espelho no quarto, mas sabia que estava diferente. Não no rosto, não no corpo. Diferente por dentro, como se o simples fato de ter completado 18 tivesse mudado a forma como o mundo a olhava, ou a forma como ela olhava de volta. Desceu para a cozinha ainda de madrugada. Dona Celina já estava lá, como sempre, de pé no fogão mexendo mingau numa panela grande de alumínio amassado. O cheiro de canela e leite quente enchia o ar. Quando ouviu os passos de Ana, não virou imediatamente. Continuou mexendo, a colher batendo no fundo da panela com aquele ritmo constante que Ana conhecia de cor. Depois de alguns segundos, sem tirar os olhos do fogão, disse: "Pensei que fosse dormir até mais tarde. Não consegui." Celina assentiu, como se já esperasse. Virou-se, enxugou as mãos no avental e olhou para Ana com aquele jeito sério, cansado, mas não duro. "Depois do café, a gente conversa." Ana apenas acenou com a cabeça. Sabia do que se tratava. Há anos esperava por esse momento. Desde que tinha 7, 8 anos, talvez menos, e perguntou pela primeira vez de onde tinha vindo. Celina tinha respondido com a mesma frase que repetiria dezenas de vezes depois: "Quando você fizer 18, te mostro o que sei." O café da manhã foi longo. As crianças menores desceram em bandos barulhentos, brigando por cadeira, reclamando que o mingau estava quente demais, que não tinha açúcar suficiente, que fulana tinha pego o pão maior. Hannah ajudou a servir, limpou a mesa, pôs água para ferver de novo, tudo no automático, sem prestar atenção de verdade. O tempo arrastava. Olhava para o relógio de parede, aquele de mostrador amarelado que atrasava 5 minutos, e sentia como se os ponteiros tivessem esquecido de se mexer. Quando finalmente a última criança subiu para arrumar as camas e o silêncio voltou para a cozinha, Celina fez um gesto com a cabeça. Ana a seguiu. Foram até o quartinho dos fundos, onde ficavam as caixas de papéis velhos, registros de entrada e saída, certidões que ninguém nunca vinha buscar, cartas esquecidas, documentos de crianças que já tinham crescido e ido embora. O lugar cheirava a mofo e papel velho. Uma janela alta e estreita deixava entrar um fio de luz empoeirada. Celina foi direto até a gaveta de baixo de uma cômoda encostada na parede, abriu com uma chave pequena que tirou do bolso do avental. Dentro, vários envelopes pardos, todos identificados com nomes escritos à mão. Ela procurou por alguns segundos e tirou um que só tinha uma palavra escrita do lado de fora: Ana. Segurou o envelope por um instante, olhando para ele, não para Ana. Parecia estar decidindo alguma coisa pela última vez. Depois estendeu: "Lê com calma. E depois, me diz o que quer fazer." Ana pegou. O papel era áspero, amarelado nas bordas. Abriu com cuidado, como se fosse frágil demais para aguentar pressa. Dentro, um único pedaço de papel dobrado em 3. Abriu. A letra era inclinada, apressada, como de quem escreve com pressa ou com medo de ser interrompido. Tinta azul desbotada.
Algumas palavras borradas, como se tivessem sido escritas com a mão tremendo. Dizia: cuide bem dela, volto quando ela fizer 18 anos. Só isso. Nenhum nome embaixo, nenhuma assinatura, nenhuma data, nenhuma explicação. Ana leu uma vez, depois outra, e mais uma. Como se esperasse que na quarta leitura fossem aparecer palavras escondidas entre as linhas. Não apareceram. Virou o papel. O verso estava em branco. Nem manchas, nem marcas de dobra antiga, com algo escrito por baixo. Nada. Isso veio com você, disse Celina, quebrando o silêncio. No dia que te deixaram na porta. Estava dentro do cesto, dobrado entre as cobertas. Só isso. Ana ergueu os olhos. E ninguém voltou. Não que eu saiba. Celina cruzou os braços, encostando no batente da porta. Eu estava aqui quando te encontraram. Era de manhã cedo. Ainda nem tinha clareado direito. Choveu a noite inteira. Quando abri a porta para pegar água do tanque, você estava lá, chorando baixinho, toda enrolada num pano que já tinha sido branco, mas estava sujo de barro. Esse bilhete estava junto. A senhora viu quem deixou? Ninguém viu. Perguntei para os vizinhos na vila. Ninguém tinha visto nada, ou ninguém quis dizer que viu. Ela deu de ombros. Aqui é assim. Gente guarda segredo como se fosse herança. Ana olhou para o papel de novo. A promessa estava ali, escrita, concreta, real. Mas a pessoa que prometeu, não. E agora? Perguntou, mais para si mesma do que para Celina. O que eu faço com isso? Agora você decide. Celina falou devagar, escolhendo as palavras. Pode ficar esperando alguém que talvez nunca apareça. Ou pode seguir sua vida e deixar isso para trás. Tem menina que sai daqui e nunca olha para trás. Constrói vida nova, família nova. Esquece. A senhora acha que eu consigo esquecer? Celina ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou. Não, acho que não. Você sempre foi do tipo que não solta as coisas. Ana dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso da saia. Sentiu o peso dele ali, mínimo, mas presente, como se carregasse uma pedra pequena, quase nada, mas que pesava mais do que devia. Saiu do quartinho sem dizer mais nada. Celina não tentou segurá-la. O dia arrastou. Hannah tentou ocupar a cabeça ajudando na limpeza, lavando roupa, varrendo o pátio. Mas a cada barulho de portão, de passos na rua, de voz chamando, o coração acelerava. Olhava. Não era ninguém. Ou era alguém, mas nunca a pessoa certa. À tarde, quando o sol estava alto e o calor apertava, saiu para caminhar. Precisava de ar. Precisava sentir que o mundo era maior do que o orfanato e aquela promessa que ninguém tinha cumprido. A vila era pequena, poeirenta, do tipo onde todo mundo conhece todo mundo, e as novidades duram 3 dias antes de virarem assunto velho. Passou pela praça onde os velhos jogavam dominó na sombra de uma árvore torta. Passou pela igreja, que estava fechada. Passou pela venda, onde a dona cumprimentou com um parabéns, menina, distraído, sem erguer os olhos do balcão. Ninguém perguntou se alguém tinha aparecido, como se já soubessem a resposta, ou como se não quisessem saber. Ana continuou andando sem destino certo. As ruas eram as mesmas de sempre, casas baixas, muros descascados, galinhas ciscando perto dos portões. Mas hoje, tudo parecia diferente, como se ela estivesse vendo pela primeira vez, ou pela última. Quando voltou, o sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja e rosa. Dona Celina estava no quintal, estendendo roupa no varal. Ana sentou na beira do tanque de lavar, os pés balançando, olhando as roupas molhadas pingarem no chão de cimento. A senhora acha que quem escreveu isso ainda está vivo? Celina não parou de estender. Pegou uma blusa, sacudiu, prendeu com 2 pregadores. Não sei. Faz 18 anos. Muita coisa muda em 18 anos. Gente morre, gente vai embora, gente esquece. Mas se quisesse voltar, voltava, não é? Eu tô aqui, no mesmo lugar. Não saí. Às vezes as pessoas prometem achando que vão conseguir cumprir. Aí a vida vira do avesso e a promessa fica para trás. Não é por mal. É porque o mundo não deixa. Hannah apertou o papel no bolso, sentindo as dobras sob os dedos. Ou às vezes elas mentem desde o começo. Celina parou. Virou-se,
Olhou para Ana com aquele jeito cansado de quem já viu muita criança crescer sem resposta, sem abraço, sem nada além de promessas que viraram pó. Pode ser, mas também pode ser que alguém tenha escrito isso achando que ia proteger você, que era melhor você ficar aqui, segura, do que com quem quer que fosse. E talvez tenha protegido. Você cresceu. Tá aqui. Tá inteira. Tem menina que não teve essa sorte. Mas não sei de onde vim, não sei quem eu sou. Saber disso muda quem você é. Ana não respondeu na hora. Ficou olhando as roupas balançando no varal, ouvindo o vento. Depois disse, baixo, muda, muda tudo. Naquela noite, deitada na cama, Ana tirou o bilhete de novo. As outras meninas já dormiam, respirando fundo, virando de lado, murmurando sonhos pela metade. Ela ficou olhando o papel sob a luz fraca da lamparina que ficava acesa no corredor. Examinou cada letra. Tentou imaginar a mão que segurou a caneta. Grande, pequena, trêmula, firme. Tentou imaginar o rosto. Olhos claros ou escuros. Cabelo comprido ou curto. Jovem ou velho. Mãe? Pai? Alguém da família? Alguém que teve que fugir? Alguém que não teve escolha? As perguntas não tinham fim. E nenhuma resposta. Dobrou o papel com cuidado, do mesmo jeito que estava quando abriu pela primeira vez, e colocou debaixo do travesseiro. Apagou a luz. Deitou de lado, abraçando o travesseiro, sentindo o papel ali embaixo, invisível mas presente. Fechou os olhos. Tentou dormir. Não conseguiu. A cabeça girava. O coração batia rápido demais. O silêncio do quarto parecia mais barulhento do que nunca. Porque agora sabia, ninguém ia bater na porta com explicação pronta. Ninguém ia chegar com flores, desculpas, abraço atrasado, 18 anos. Se quisesse respostas, ia ter que ir atrás. Mas por onde começar quando tudo o que tinha era uma frase curta demais, uma letra apressada demais, e uma vila inteira que fingia não saber de nada? Ana acordou cedo, antes do sol nascer. Não tinha dormido direito, só cochilos curtos, interrompidos por pensamentos que não paravam. Levantou sem fazer barulho, vestiu a mesma roupa do dia anterior, pegou o bilhete de debaixo do travesseiro e guardou no bolso. Precisava fazer alguma coisa. Ficar parada esperando não ia trazer resposta nenhuma. Desceu as escadas devagar, evitando os degraus que rangiam. Na cozinha deixou um recado rabiscado num pedaço de papel. Saí cedo. Volto antes do almoço. Não disse para onde ia porque nem ela mesma sabia direito. Só sabia que precisava começar de algum lugar. A vila estava quieta. As ruas ainda vazias, o ar fresco da manhã carregando cheiro de terra úmida e fumaça de lenha. Ana caminhou sem pressa, passando pelas mesmas casas de sempre, os mesmos muros, os mesmos portões. Mas agora olhava diferente. Cada casa podia ser a casa. Cada janela fechada podia esconder alguém que sabia de alguma coisa. Parou na praça, sentou no banco de madeira gasta onde os velhos costumavam jogar dominó à tarde. Dali dava para ver a igreja de um lado, a venda do outro, e mais ao fundo descendo a ladeira a parte antiga da vila. Casas mais velhas, mais caídas, com telhados de telha-vã faltando pedaços e paredes manchadas de mofo. Pouca gente morava lá. A maioria das casas estava abandonada, trancada, esquecida. Ana nunca tinha prestado muita atenção naquela parte, mas agora parecia o lugar certo para começar. Se alguém tinha deixado ela no orfanato de madrugada, debaixo de chuva, sem querer ser visto, talvez viesse de algum lugar onde ninguém prestava atenção. Levantou e começou a descer a ladeira. As casas da parte antiga eram todas parecidas. Baixas, de reboco descascado, portas de madeira empenada pelo tempo. Algumas tinham janelas quebradas, outras estavam completamente fechadas, com tábuas pregadas do lado de fora. Ana passou devagar, olhando cada uma, tentando sentir se alguma delas chamava a atenção. Foi numa esquina, quase no fim da rua, que viu uma casa pequena, de porta pintada de azul. Ou que já tinha sido azul um dia. Agora a tinta estava tão desbotada e descascada que mal dava para saber a cor original. A casa parecia abandonada como as outras, mas alguma coisa nela era diferente. Ana não sabia dizer o quê, só sentia. Aproximou-se devagar.
A porta tinha um buraco no centro, na altura dos olhos, como se alguém tivesse arrancado um pedaço da madeira. Não havia janela na frente, apenas aquela porta azul e duas paredes manchadas de umidade. O telhado tinha telhas faltando, e dava para ver pedaços do céu através dos buracos. Ana olhou em volta. A rua estava vazia. Não havia ninguém por perto. Respirou fundo e se aproximou mais. Encostou a mão na porta. A madeira estava fria, úmida. Empurrou de leve. A porta não se mexeu, trancada ou travada por dentro. Tentou olhar pelo buraco no centro. Escuridão. Não conseguia ver nada lá dentro, só sombras indefinidas. Cheirava a mofo, a fechado, a lugar que não respirava há muito tempo. Procurando alguém, a voz veio de trás, e Ana virou rápido, o coração disparando. Era um menino, não mais do que 10 ou 12 anos, magro, descalço, segurando uma lata amassada que parecia ser brinquedo. Olhava para ela com curiosidade, mas sem medo. Eu estava só olhando, disse Ana, tentando parecer casual. Essa casa não é de ninguém, o menino disse, chutando a lata para frente. Tá fechada faz tempo. Sabe de quanto tempo? Ele deu de ombros. Sei lá, desde antes de eu nascer, acho. Minha mãe diz que antes tinha gente, mas foram embora. Ou morreram. Ela não lembra direito. E ninguém entrou mais. Minha mãe diz que não é para mexer. Que tem coisa lá dentro que é melhor deixar quieta. Kelly a olhou de canto, curioso. Você é do orfanato, né? Ana assentiu. Minha mãe conhece você. Diz que você cresceu lá. Ele pegou a lata do chão e começou a bater nela com uma pedra, produzindo um som metálico. Você está procurando alguma coisa? Talvez, não sei ainda. O menino olhou para a porta azul, depois de volta para ela. Se quiser entrar, o cadeado está quebrado, só parece que está trancado. E saiu correndo, batendo a lata no chão, desaparecendo na esquina antes que Ana pudesse perguntar mais alguma coisa. Ana ficou parada por um momento, olhando a porta. Sabia que devia ir embora. Que entrar numa casa abandonada era arriscado, talvez ilegal, com certeza imprudente. Mas a curiosidade era mais forte. Se essa casa guardava algum segredo, ela precisava saber. Olhou em volta mais uma vez. Ninguém. Empurrou a porta com mais força. Nada. Então lembrou do que o menino disse. Puxou a porta em vez de empurrar. Ela cedeu de uma vez, rangendo alto, abrindo para dentro. Um cheiro forte de mofo e poeira velha bateu no rosto. Ana cobriu o nariz com a mão, esperando os olhos se acostumarem com a penumbra. Aos poucos, foi conseguindo enxergar. Era um cômodo pequeno. Chão de tábuas soltas, algumas faltando, deixando ver a terra embaixo. Paredes descascadas, manchadas de umidade. No canto, uma mesa velha, tombada de lado. Pedaços de pano que deviam ter sido cortina. Agora só trapos sujos pendurados numa corda arrebentada. Cacos de vidro espalhados pelo chão. Nada que parecesse habitado há anos. Mas no canto oposto, encostada na parede, havia uma caixa de madeira. Pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas mais pesada. Ana atravessou o cômodo com cuidado, evitando os buracos no chão, e agachou ao lado da caixa. Não tinha tranca, apenas uma tampa solta. Abriu devagar. Dentro, embrulhados em panos velhos, havia alguns objetos. Um medalhão de metal escurecido, pendurado numa corrente fina. Ana pegou com cuidado. Era redondo, do tamanho de uma moeda grande, com algo gravado na frente. Duas iniciais entrelaçadas, mas tão gastas que não dava para ter certeza quais eram. Tentou abrir. Não abriu. Devia estar emperrado. Além do medalhão, havia um pedaço de papel dobrado, amarelado, quebradiço. Ana abriu com todo cuidado, temendo que se desfizesse nos dedos. Era um pedaço de carta, só o fim, sem o começo. A letra era diferente da do bilhete que tinha recebido. Mais redonda, mais caprichada. Dizia: não posso ficar. Eles vão saber. Deixo isso aqui, onde tudo começou. Se um dia você voltar, vai entender. Perdoa o que eu não pude fazer diferente. Nenhuma assinatura, nenhuma data. Só essas poucas linhas escritas com tinta que já estava quase apagada. Ana sentiu um aperto no peito. Se um dia você voltar... Voltar para quem? Para ela? Para outra pessoa? E quem eram eles? Por que essa pessoa teve que ir embora? Guardou o papel e o medalhão no bolso, junto com o bilhete.
Olhou em volta mais uma vez. Não havia mais nada na caixa, nada nas paredes, nada que explicasse quem tinha morado ali ou por que tinha ido embora. Estava prestes a sair quando ouviu passos do lado de fora, lentos, parando bem em frente à porta. Ana congelou. O coração disparou. Ficou agachada no canto, segurando a respiração, esperando. Os passos não entraram. Ficaram ali, parados, por tempo demais, como se alguém estivesse observando a porta aberta, decidindo o que fazer. E então, uma voz, baixa, rouca, de alguém mais velho. Sabia que ia vir aqui mais cedo ou mais tarde. Ana não respondeu. Não se mexeu. Mas é cedo demais. Ainda não é hora. Silêncio. E então, os passos recomeçaram, se afastando, sumindo na rua. Ana esperou mais um minuto inteiro antes de se mover. Quando finalmente levantou e foi até a porta, olhou para a rua. Vazia. Quem quer que fosse, já tinha ido embora. Saiu rápido, fechando a porta atrás de si o melhor que conseguiu. Não correu, mas andou rápido, de volta para a parte alta da vila, de volta para o orfanato, de volta para algum lugar que parecesse seguro. Quando chegou, Dona Celina estava no quintal, como sempre. Olhou para Ana, viu a expressão no rosto dela e não perguntou nada. Apenas disse: "Entra, toma água, depois me conta." Ana entrou, sentou na cozinha, bebeu água com as mãos tremendo. Tirou o medalhão e o papel do bolso, colocou na mesa. Celina olhou para os dois objetos por um longo tempo, o rosto fechado, impenetrável. "Onde você achou isso?" "Numa casa, lá embaixo, na parte antiga, a da porta azul." Celina respirou fundo. "Você não devia ter ido lá." "Por quê? A senhora conhece essa casa?" "Não direto, mas já ouvi falar." Ela pegou o medalhão, virou de um lado para o outro, olhando as iniciais gastas. "Dizem que essa casa era de uma família que foi embora de uma hora para outra. Ninguém sabe para onde. Ninguém sabe por quê. Foi há muito tempo, antes de você nascer. E se eu vim de lá? Então tem mais gente que sabe disso do que está disposta a contar." Celina devolveu o medalhão. "Ana, escuta. Eu não sei o que você vai encontrar mexendo nisso, mas sei que tem gente que não quer que você encontre. E isso é perigoso. Alguém estava lá, do lado de fora. Falou comigo. Disse que eu vim cedo demais, que ainda não é hora." Celina fechou os olhos por um segundo, como se aquilo confirmasse algo que ela já temia. "Então, você já foi vista." Ela abriu os olhos. "A partir de agora, toma cuidado. Não sai sozinha à noite. Não volta naquela casa. E se alguém vier falar com você, vem me contar antes de fazer qualquer coisa." Ana assentiu, mas por dentro já sabia. Não ia conseguir parar. Agora que tinha começado, não havia como voltar atrás. 2 dias se passaram. Ana tentou seguir o conselho de Dona Celina e ficar quieta, mas a cabeça não parava. O medalhão ficou escondido no fundo da gaveta, junto com os papéis, mas ela pensava nele o tempo todo, nas iniciais gastas, nas palavras da carta. Se um dia você voltar, vai entender. Voltar aonde? Entender o quê? Na manhã do 3º dia, saiu cedo de novo. Desta vez, não disse para onde ia. Apenas saiu, andando sem pressa pelas ruas ainda vazias. Não tinha destino certo. Só precisava sair daquele orfanato, onde tudo parecia pequeno demais para caber as perguntas que cresciam dentro dela. Acabou indo para o cemitério. Não sabia bem por quê. Talvez porque era o único lugar da vila onde o passado ficava marcado. Nomes, datas, lápides que contavam pedaços de histórias que ninguém mais lembrava. Se alguém da casa da Porta Azul tinha morrido, talvez estivesse enterrado ali. O cemitério ficava na beira da vila, num terreno levemente inclinado, cercado por um muro baixo de pedras irregulares. O portão de ferro estava sempre aberto, enferrujado, preso por cipó que ninguém se dava ao trabalho de cortar. Ana entrou devagar, olhando as lápides. Algumas eram novas, bem cuidadas, com flores frescas. Outras eram velhas, inclinadas, cobertas de musgo, com nomes que o tempo já tinha apagado. Caminhou entre as fileiras, lendo os nomes quando conseguia. Não sabia o que procurava exatamente. Um sobrenome que combinasse com as iniciais do medalhão? Uma data que fizesse sentido?
Algum sinal de que não estava procurando no vazio? Foi no fundo do cemitério, onde as sepulturas eram mais antigas e mal cuidadas, que encontrou. Não uma lápide, um homem. Velho, curvado, de chapéu de palha puído e roupa escura surrada pelo tempo. Estava agachado diante de uma cova sem lápide, apenas uma cruz de madeira fincada na terra, tão velha que nem dava mais para ler o que tinha escrito. Ele não estava rezando, apenas olhando, como se conversasse em silêncio com quem estivesse ali embaixo. Ana parou a alguns metros de distância, sem saber se devia se aproximar ou ir embora. Mas antes que decidisse, o velho falou, sem virar a cabeça. Você não é de vir aqui. A voz era áspera, cansada, mas não hostil. Eu estava só olhando, Ana disse, dando um passo. Olhando o quê? Morto não fala, só fica. Às vezes as lápides falam por eles. O velho riu baixo, um som seco que mais parecia tosse. Mentira também está escrita em pedra. Ele finalmente se virou devagar, como se o corpo doesse ao se mover. O rosto era marcado por rugas fundas, a pele curtida de sol e tempo. Os olhos, porém, eram claros e atentos. Você é a menina do orfanato. Não era pergunta. Todo mundo na vila sabia quem ela era. Sou. E veio aqui procurar quem? Ana hesitou. Não sei. Alguém que talvez tenha morado numa casa de porta azul, lá embaixo, na parte antiga. O velho ficou quieto por um tempo, olhando para ela como quem avalia se vale a pena falar ou não. Depois, apontou com o queixo para a cruz de madeira. Essa aqui era deles. O coração de Ana pulou. Deles quem? Da família que morava lá. Ele tirou o chapéu, passou a mão nos cabelos brancos ralos, colocou de volta. Mas não tem nome na cruz porque ninguém quis botar. Por quê? Porque tem gente que, quando morre, a vila prefere esquecer do que lembrar. Ele olhou para a cruz de novo. Ela morreu sozinha. Ninguém veio no enterro. Ninguém quis falar dela depois, como se nunca tivesse existido. Quem era ela? O velho demorou a responder. Quando falou, a voz saiu mais baixa. Uma mulher que devia ter ido embora antes. Mas ficou. E pagou por isso. Ana sentiu um arrepio. Pagou como? Do jeito que gente paga quando fica onde não devia. Ele a olhou de novo, sério. Você encontrou alguma coisa naquela casa? Ana não sabia se devia contar, mas algo no jeito do velho, no cansaço da voz dele, fazia parecer que ele não ia usar a informação contra ela. Encontrei um medalhão e um pedaço de carta. O velho assentiu devagar, como se já esperasse. Então você já sabe mais do que devia. Eu não sei nada. Só tenho pedaços. Nada se encaixa. E não vai se encaixar. Ele deu alguns passos apoiando-se numa bengala que Ana não tinha visto antes, encostada numa árvore. Porque a história foi despedaçada de propósito, para ninguém juntar de novo. Por quê? O que aconteceu? O velho parou olhando para ela por cima do ombro. Você quer mesmo saber? Ou quer só ouvir que você tem família, que alguém te amou, que tudo tem explicação bonita? Ana respirou fundo. Quero saber a verdade. Verdade machuca mais que mentira. Mesmo assim. Ele ficou olhando para ela por alguns segundos, medindo. Depois, suspirou. A mulher que morava naquela casa teve uma filha, sozinha, sem marido, sem família por perto. Naquela época, isso não era bem visto. Gente cochichava, apontava, virava as costas. Ela aguentou por um tempo, mas foi ficando cada vez mais isolada. Até que um dia, ele fez uma pausa. A menina desapareceu. Ana sentiu o chão fugir. Desapareceu como? Ninguém sabe. Uma noite a menina estava lá, no dia seguinte não estava mais. A mulher dizia que tinham levado. Outras pessoas diziam que ela mesma tinha feito alguma coisa. Ninguém acreditava nela. E ela enlouqueceu. Ficou andando pela vila, parando as pessoas, perguntando se tinham visto a filha. Até que um dia pararam de ver ela também. Encontraram o corpo na casa, tempos depois. Ana não conseguia falar. A garganta estava apertada demais. E a menina? Conseguiu perguntar, a voz saindo rouca. Nunca encontraram. Até hoje ninguém sabe se morreu, se foi levada, se fugiu. Ele a olhou com uma expressão estranha, entre pena e receio. Mas você já deve ter desconfiado, né? Desconfiado de quê?
que talvez você seja ela. As palavras caíram como pedra. Ana deu um passo para trás, sentindo as pernas fracas. Não, não dá para saber isso. Pode ser coincidência. Pode ser outra pessoa. Pode ser... Pode. O velho deu de ombros. Mas você apareceu na porta do orfanato na época certa. Com a idade certa. Sem ninguém saber de onde veio. E agora está achando as coisas da casa dela. Ele fez uma pausa. Coincidência demais, não acha? Ana apertou os punhos tentando não tremer. Se eu sou ela, quem me levou? Quem me deixou no orfanato? Isso eu não sei. Ele começou a caminhar em direção à saída do cemitério, devagar, arrastando a bengala. Mas sei que tem gente que sabe. E essa gente não quer que você descubra. Quem? Ele parou, virou-se para ela pela última vez. Se eu soubesse o nome, já teria morrido também. E continuou andando, sumindo entre as lápides. Ana ficou sozinha no cemitério, parada diante da cruz sem nome. O vento balançava as árvores ao redor, fazendo as folhas secas riscarem o chão de terra. O silêncio era pesado, carregado de coisas não ditas. Ela se agachou diante da cruz, tocou a madeira velha com a ponta dos dedos. Se aquela mulher era realmente sua mãe, se ela tinha morrido sozinha, enlouquecida, procurando por ela, então tudo fazia sentido. E ao mesmo tempo, nada fazia. Porque se alguém a tinha tirado dali, colocado num cesto, deixado na porta do orfanato com um bilhete prometendo voltar, quem era essa pessoa? Por que fez isso? E por que nunca voltou? Ana se levantou, limpou as mãos na saia, olhou em volta. O cemitério parecia mais silencioso do que antes, como se até os mortos estivessem segurando a respiração, esperando para ver o que ela ia fazer agora. Saiu devagar, passando pelo portão enferrujado, voltando para a rua. O sol já estava alto, mas o dia parecia mais frio do que devia. Cada passo ecoava no silêncio da vila. E pela primeira vez, Ana teve a sensação nítida de estar sendo observada. Olhou para trás. Ninguém. Olhou para os lados. As ruas vazias. Mas a sensação não passou. Alguém estava olhando. De uma janela, de um portão entreaberto, de algum lugar que ela não conseguia ver. Acelerou o passo, virando a esquina, subindo de volta para o orfanato. A sensação continuou, grudada nela como sombra. Quando finalmente chegou, entrou rápido e trancou o portão atrás de si. Dona Celina estava na cozinha. Olhou para Ana e soube na hora que alguma coisa tinha acontecido. Onde você foi? No cemitério. Celina fechou a cara. E acho que descobri quem morava naquela casa. Ana puxou a cadeira, sentou. Uma mulher. Ela tinha uma filha que desapareceu. E depois ela morreu. Celina ficou parada, segurando o pano de prato, o rosto tenso. Quem te contou isso? Um velho. No cemitério. Ele disse que a menina nunca foi encontrada. E você acha que... Acho que eu sou ela. Celina soltou o ar devagar, sentando na cadeira do outro lado da mesa. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu não ter fim. Depois disse, baixo, se for verdade, então alguém te tirou de lá. Alguém te salvou, ou te roubou, dependendo de como a gente olha. E esse alguém prometeu voltar. Mas não voltou. Ana encostou a testa nas mãos. Eu não sei se quero continuar procurando. Então não continua. Mas também não sei se consigo parar. Celina estendeu a mão, tocou o braço de Ana. Então toma cuidado, porque agora você não está só procurando respostas. Você está mexendo em ferida que a vila inteira preferiu deixar cicatrizar. E ferida velha, quando é cutucada, sangra de novo. Ana assentiu, mas por dentro já sabia. Não tinha mais volta. Agora que sabia que podia ter uma mãe enterrada sem nome, uma história apagada de propósito, e alguém por aí que sabia de tudo e nunca disse nada, não ia conseguir fingir que não sabia. Não ia conseguir voltar a ser só a menina do orfanato, porque agora ela era outra coisa. Alguém que tinha sido apagada e que, de algum jeito, estava voltando a existir. Os dias seguintes foram estranhos. Ana continuou a rotina no orfanato, ajudando na cozinha, cuidando das crianças menores, varrendo o pátio. Mas tudo parecia acontecer em câmera lenta, como se ela estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. Uma no presente, onde lavava roupa e servia mingau.
Outra no passado, onde uma menina tinha desaparecido e uma mãe tinha enlouquecido procurando por ela. E a sensação de ser observada não passou. Piorou. Toda vez que saía, sentia olhos nas costas. Virava a cabeça e não via ninguém. Mas sabia que alguém estava ali, na janela de uma casa, atrás de um muro do outro lado da rua, sempre longe demais para ver direito, mas perto demais para ignorar. Dona Celina percebeu. Você está diferente, disse uma tarde, enquanto as duas dobravam lençóis no quintal. Assustada, olhando para trás o tempo todo. Sinto que alguém está me seguindo. Viu alguém? Não direito, mas sei que está lá. Celina parou de dobrar. Olhou ao redor como se pudesse farejar perigo no ar. Então para de sair sozinha, pelo menos por um tempo. Deixa as coisas esfriarem. Ana quis concordar, mas não conseguiu, porque agora tinha medo de duas coisas: de continuar procurando e de parar. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo ficou mais claro. Ana tinha ido à venda comprar sal a pedido de Celina. A rua estava movimentada, gente indo e vindo, carroças passando, crianças correndo. Entrou na venda, comprou o sal, saiu e viu. Do outro lado da rua, encostado no muro da igreja, um homem. De idade indefinida. Podia ter 40, podia ter 50. Roupa escura, chapéu puxado para frente, cobrindo parte do rosto. Não estava fazendo nada, apenas parado, olhando para ela. Ana parou também. Os dois ficaram assim, parados, se encarando por cima da rua, enquanto a vida da vila continuava acontecendo entre eles. E então o homem deu um passo para frente. Ana deu um passo para trás. Ele parou. Tirou o chapéu devagar, revelando o rosto. Marcado, sério, com olhos escuros que pareciam conhecer ela de algum lugar. Mas Ana tinha certeza de que nunca tinha visto aquele homem antes na vida. Ele acenou com a cabeça, um gesto mínimo, quase imperceptível. Não de cumprimento, de aviso, como quem diz, eu sei quem você é. Depois colocou o chapéu de volta e virou-se, desaparecendo na esquina. Ana ficou parada no meio da rua, segurando o pacote de sal com tanta força que os dedos doíam. O coração batia rápido demais. Quis correr atrás, quis gritar, quis perguntar quem ele era. Mas os pés não se moveram. Quando finalmente conseguiu andar, voltou correndo para o orfanato. Ele só ficou olhando. Celina perguntou depois que Ana contou tudo. Sim, mas não foi só olhar, foi diferente. Como se ele me conhecesse. Como se estivesse esperando eu aparecer. Você acha que ele tem a ver com a casa? Com a mulher que morreu? Não sei. Mas ele sabia alguma coisa. Eu senti. Celina cruzou os braços pensando. Se ele quisesse te machucar, já teria feito. Ele só quer que você saiba que está sendo vigiada. Por quê? Para me assustar? Para você parar de procurar. Ana sentou na cadeira, apoiando os cotovelos na mesa. Mas eu não posso parar agora. Não depois de tudo que já descobri. Pode sim. É só escolher. Celina se inclinou, olhando firme para ela. Ana, escuta. Tem coisa que a gente nunca vai saber. E talvez seja melhor assim. Talvez quem escreveu aquele bilhete achasse que você ia ter uma vida melhor sem saber de nada. Mas eu já sei. Já sei que tinha uma mulher, uma filha, que alguém levou a menina. Já sei que tudo foi escondido. Não dá mais para desver isso. Celina suspirou fundo, cansada. Então pelo menos promete uma coisa. Não sai sozinha de noite. E se ver esse homem de novo, não tenta falar com ele. Vem me contar primeiro. Ana prometeu. Mas sabia que quando a hora chegasse, talvez não conseguisse cumprir. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, ouvindo a respiração das outras meninas no quarto, tentando organizar os pensamentos. Tinha o bilhete prometendo que alguém voltaria. Tinha o medalhão com as iniciais. Tinha a carta dizendo, se um dia você voltar, vai entender. Tinha a história do velho no cemitério, da mulher que enlouqueceu, da filha que desapareceu. E agora tinha um homem que a observava de longe, como se estivesse esperando ela fazer alguma coisa errada. Tudo parecia ligado, mas nada se encaixava, como um quebra-cabeça com peças de jogos diferentes. Virou de lado, fechou os olhos e, no meio da noite, entre o sono e a vigília, ouviu passos, lá fora, lentos, arrastados,
como de alguém que não tem pressa, passando pela rua em frente ao orfanato, parando, ficando ali. Ana levantou devagar, sem fazer barulho, e foi até a janela. Espiou pela fresta da cortina. A rua estava escura, mal iluminada pelo poste distante, mas dava para ver uma silhueta, parada do outro lado da rua, olhando para cima, para a janela, para ela. O coração disparou. Ana recuou, encostando na parede, tentando controlar a respiração. Esperou alguns segundos e espiou de novo. A silhueta ainda estava lá. E então, devagar, acenou. Um gesto pequeno, calmo, como se dissesse: "Eu sei que você está vendo." Ana fechou a cortina de uma vez, o corpo inteiro tremendo. Ficou encostada na parede, ouvindo. Os passos recomeçaram, lentos, se afastando, sumindo no silêncio da noite. Quando voltou para a cama, não dormiu mais. No dia seguinte, contou para Celina. A mulher ouviu em silêncio, o rosto fechado, as mãos apertando o avental com força. Foi o mesmo homem? Não sei. Estava escuro demais, mas a forma de andar parecia. Celina levantou, foi até a janela, olhou para a rua como se pudesse ainda ver o vulto ali. Isso está passando do limite. Ele não pode ficar rondando aqui. Vou falar com o delegado. E dizer o quê? Que alguém passou na rua? Ele não fez nada. Só ficou lá. Mas você sabe que não foi à toa. Sei. Mas ele sabe que eu sei e está fazendo questão de mostrar isso. Ana sentou, segurando a cabeça entre as mãos. Ele não quer me machucar. Ele quer que eu pare. Quer que eu tenha medo. E você tem? Ana demorou a responder. Tenho. Mas também tenho raiva. Porque se ele sabe de alguma coisa, se ele está me vigiando, é porque tem alguma coisa para esconder. E eu quero saber o quê. Celina balançou a cabeça, impotente. Você é teimosa demais para o seu próprio bem. Ou talvez eu só não aceite ser apagada de novo. As duas ficaram em silêncio. Lá fora, a vila continuava acordando, crianças gritando, galinhas ciscando, carroça passando devagar pela rua de terra. Tudo normal, tudo igual, como se nada estivesse acontecendo. Mas Ana sabia que tinha mudado, que não era mais invisível, que alguém, em algum lugar, estava prestando atenção. E que, por mais assustador que fosse, também significava uma coisa. Ela estava perto de algo que valia a pena esconder. Agora, era só descobrir o quê. Antes que quem quer que estivesse nas sombras decidisse que observar não era mais suficiente. Ana passou os dias seguintes tentando agir normal, mas cada movimento parecia vigiado. Ia à venda, à praça, ajudava no orfanato, conversava com as crianças. Mas sempre com um olho na rua, sempre atenta às sombras que demoravam demais no mesmo lugar, a passos que paravam quando ela parava. O homem de chapéu não apareceu de novo, mas a sensação de ser observada continuou. Pior, começou a se espalhar. Não era só um par de olhos, era a vila inteira, como se todos soubessem de alguma coisa que ela não sabia e estivessem esperando para ver o que ela ia fazer. Foi na feira, 3 dias depois, que alguém finalmente falou. Ana estava escolhendo verduras numa banca quando uma mulher velha, de lenço na cabeça e rosto enrugado pelo sol, se aproximou. Ela nunca tinha visto aquela mulher antes, ou achava que não. Você é a menina do orfanato, a velha disse sem rodeios. Sou. A mulher olhou em volta como se certificando de que ninguém estava ouvindo e se aproximou mais. Para de mexer onde não deve. Ana sentiu o sangue gelar. Como? Você sabe do que eu estou falando. A casa, a mulher, a história velha. A velha apertou os olhos, séria. Tem gente que não quer que isso volte à tona. E a senhora é uma dessas pessoas? A mulher hesitou. Depois balançou a cabeça. Eu sou alguém que viu o que aconteceu quando mexeram nisso antes, e não quero ver de novo. O que aconteceu? Gente sumiu. Gente morreu. Gente enlouqueceu. Ela deu um passo para trás. E você está indo pelo mesmo caminho. Eu só quero saber de onde eu vim, quem eu sou. Às vezes é melhor não saber. A velha virou-se para ir embora, mas parou olhando por cima do ombro. E se você não parar por você, para pelas crianças do orfanato? Porque quem está de olho em você, também está de olho nelas. E saiu, desaparecendo entre a multidão da feira
antes que Ana pudesse responder. Ana voltou para o orfanato com a cabeça girando. A ameaça não tinha sido direta, mas estava clara. Mexer no passado colocava em risco não só ela, mas as crianças também. Isso mudava tudo. Uma coisa era arriscar a própria pele. Outra era colocar outras pessoas em perigo. Chegou e encontrou Dona Celina no quintal estendendo roupa. Contou tudo. Celina ouviu em silêncio, o rosto fechado, as mãos tremendo enquanto prendia os pregadores. Ela falou sério? Parecia. Celina largou o lençol que estava segurando, sentou no banco de madeira encostado na parede e cobriu o rosto com as mãos. Ficou assim por alguns segundos, respirando fundo. Quando ergueu a cabeça, os olhos estavam vermelhos. Tanas, eu não posso deixar que algo aconteça com essas crianças. Você entende, né? Entendo. Então você precisa parar. Pelo menos por agora. Mas se eu parar, nunca vou saber. Vão continuar escondendo. E eu vou continuar sendo só a menina que apareceu do nada. E talvez seja isso mesmo. Celina olhou para ela com uma tristeza que doía. Talvez você tenha que aceitar que algumas perguntas não têm resposta. Ana quis gritar, quis bater na parede, quis dizer que não era justo. Mas não disse nada, porque Celina tinha razão. Se continuar pusesse as crianças em risco, ela não podia continuar. Não assim. Naquela noite, Ana ficou acordada de novo. Mas desta vez não ouviu passos. Ouviu outra coisa. Vozes. Baixas, abafadas, vindo de fora. De perto do portão. Levantou devagar, foi até a janela. Lá embaixo, no portão do orfanato, duas figuras conversavam. Não dava para ver quem eram. Estava escuro demais, mas dava para ouvir o tom, sério, tenso, discutindo. Hannah abriu a janela só uma fresta, tentando escutar. Não pode continuar assim. Ela já sabe demais. E o que você quer que eu faça? Que eu conte tudo? Vai piorar. Ou a gente conta, ou ela descobre sozinha. E aí vai ser pior ainda. Não, deixa quieto. Daqui a pouco ela desiste. E se não desistir? Silêncio. Depois a voz mais baixa, quase um sussurro. Então a gente faz o que tem que ser feito. Ana sentiu o estômago revirar. O que tem que ser feito? O que isso significava? As duas figuras se separaram indo em direções opostas, sumindo na escuridão. Ana ficou ali, parada, tentando processar o que tinha ouvido. Quem eram? O homem de chapéu? A velha da feira? Outras pessoas? E de repente percebeu. Não era só uma pessoa observando. Era um grupo. E todos tinham interesse em manter o passado enterrado. No dia seguinte, Ana tomou uma decisão. Se não podia continuar procurando abertamente, ia procurar de outro jeito, em silêncio. Sem chamar atenção. Foi à casa da Porta Azul de novo. Mas desta vez foi de madrugada, antes do sol nascer, quando ninguém estava na rua. Entrou rápido, fechou a porta atrás de si. A casa estava exatamente como da última vez. Poeira, móveis quebrados, cheiro de mofo. Mas Ana olhou com mais atenção agora. Procurou debaixo das tábuas soltas no chão, atrás dos panos velhos pendurados nas paredes, dentro dos buracos no reboco. E encontrou. No canto do quarto, atrás de uma tábua solta, havia um espaço vazio. E dentro dele mais papéis. Amarelados, rasgados, alguns quase impossíveis de ler. Mas um estava inteiro. Era uma certidão, de nascimento. O nome estava borrado, mas dava para ler parte. Maria, nascida em Mãe, Inês. Ana sentiu o coração disparar. Inês. O nome da mulher enterrada sem lápide no cemitério. E Maria, a filha que desapareceu. Guardou o papel no bolso junto com os outros. Estava prestes a sair quando ouviu. Passos. Do lado de fora, parando na porta. Ana congelou. A porta se abriu devagar, rangendo alto demais no silêncio. E uma silhueta entrou. Era o homem de chapéu. Os dois ficaram parados, se encarando. Ele não parecia surpreso de vê-la ali, como se soubesse que ela voltaria. Você não desiste, né? Ele disse, a voz baixa, cansada. Ana não respondeu. Eu avisei para não mexer nisso. Avisei. Quem é você? Ana conseguiu perguntar, a voz saindo trêmula. Ele tirou o chapéu devagar, revelando o rosto marcado pelo tempo. Olhou para ela com uma expressão estranha, entre pena e resignação.
Alguém que tentou proteger você. E falhou. Proteger de quê? De virar o que sua mãe virou. Ele deu um passo à frente. Ela também não desistia. Também queria respostas. E olha no que deu. Então ela era minha mãe? Inês? Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquilo doesse. Era. E você é Maria, a menina que sumiu. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Ouvir a confirmação em voz alta era diferente de apenas suspeitar. Quem me tirou de lá? Foi você? Não. Ele balançou a cabeça. Mas eu sei quem foi, e por que foi, e por que você nunca pode saber. Por quê? Porque se você souber, vai querer justiça. E justiça aqui não existe, só vingança. E vingança mata. Ele colocou o chapéu de volta. Vai embora dessa vila, menina. Pega suas coisas e vai. Constrói outra vida. Longe daqui. É o único jeito de você sobreviver. E se eu não quiser ir? Ele a olhou por um longo momento. Depois suspirou. Então reza para que quem te protegeu até agora continue conseguindo. Porque tem gente que prefere te ver morta do que falando. E saiu, deixando a porta aberta, desaparecendo na claridade fraca da madrugada. Ana ficou sozinha na casa vazia, segurando a certidão de nascimento, o coração batendo descompassado. Agora sabia seu nome verdadeiro. Sabia quem era sua mãe, mas ainda não sabia quem a tinha tirado de lá. Nem por quê. E pior, agora sabia que alguém queria que ela ficasse em silêncio, a qualquer custo. Ana voltou para o orfanato carregando mais perguntas do que respostas. Agora tinha um nome, Maria. Tinha uma mãe, Inês. Tinha uma certidão de nascimento amarelada, que provava que ela tinha existido antes de ser apagada. Mas ainda não sabia quem a tinha tirado daquela casa, nem por quê. E pior, não sabia de quem precisava se proteger. Entrou pela porta dos fundos, subiu para o quarto sem fazer barulho. Guardou os papéis no fundo da gaveta, junto com o medalhão e o bilhete original. Olhou para tudo aquilo, pedaços de uma vida que não se encaixavam, e sentiu um cansaço profundo. Não de corpo, de alma. Deitou, mas não dormiu. Ficou olhando o teto, ouvindo a respiração das outras meninas, tentando decidir o que fazer agora. O homem de chapéu tinha dito para ir embora. A velha da feira tinha dito para parar de mexer. Dona Celina tinha dito que algumas perguntas não tinham resposta. Mas Ana não conseguia aceitar isso. Não quando estava tão perto. Não quando já sabia demais para fingir que não sabia nada. No dia seguinte, Dona Celina a chamou na cozinha. O rosto estava sério, tenso. Preciso te mostrar uma coisa. Levou Ana até o quartinho dos fundos, o mesmo onde tinha mostrado o bilhete pela primeira vez. Fechou a porta, trancou. Tirou do bolso do avental um envelope pequeno, amarelado, amassado. Isso chegou hoje de manhã. Alguém enfiou por baixo da porta. Ana pegou, não tinha nome nem endereço, apenas uma frase escrita à mão no verso. Para a menina do orfanato. Abriu devagar. Dentro, um pedaço de papel dobrado. Abriu. A letra era diferente de todas as outras. Trêmula, apressada. Dizia: saia da vila, enquanto ainda pode. Eles decidiram. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Só aquilo. Ana sentiu o sangue gelar. Quem trouxe isso? Não sei. Quando acordei, já estava lá. Celina cruzou os braços, o rosto pálido. Ana, eu acho que você precisa levar isso a sério. Levar o quê a sério? Uma ameaça anônima? Um aviso. Celina segurou os ombros dela, firme. Escuta, eu não sei o que você descobriu. Não sei o que você mexeu, mas sei que tem gente com medo. E gente com medo faz coisa ruim. Eu não posso ir embora sem saber. Pode sim. Você pega suas coisas, vai para outra vila, arranja trabalho, recomeça. É o que todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Ana soltou os ombros, dando um passo para trás. Eu sou Maria, a menina que desapareceu, a filha da mulher que enlouqueceu. E alguém me tirou de lá e nunca disse por quê. Eu não posso simplesmente esquecer isso. Celina fechou os olhos, respirando fundo. Então, pelo menos me promete uma coisa. Não sai sozinha. Não vai em lugar isolado. E se sentir que algo está errado, corre. Não pensa. Não hesita. Só corre. Ana prometeu. Mas por dentro,
Sabia que promessas assim eram impossíveis de cumprir. Os dias que se seguiram foram os mais tensos de todos. Ana continuou no orfanato, mas sentia a vila inteira respirando diferente. Gente que antes cumprimentava agora desviava o olhar. A venda, que sempre tinha movimento, ficava estranhamente vazia quando ela entrava. A praça, que era cheia de crianças, esvaziava quando ela passava. Era como se a vila tivesse tomado uma decisão coletiva: afastar ela, isolá-la, torná-la invisível de novo. Mas invisível para quê? Para proteger quem? Foi numa tarde de sexta-feira, quando o sol já estava baixo e as sombras se alongavam pelas ruas, que Ana tomou a decisão final. Ia voltar à casa da Porta Azul, pela última vez. Ia revirar cada canto, cada tábua, cada pedaço de parede. Se havia mais alguma coisa lá, ia encontrar. E se não houvesse, pelo menos ia poder dizer que tentou até o fim. Saiu sem avisar Celina. Sabia que ela ia tentar impedir. Desceu pela rua da parte antiga, passando pelas casas abandonadas até chegar à Porta Azul. Estava entreaberta. Estranho. Tinha certeza de que tinha fechado da última vez. Empurrou devagar. A porta rangeu. Entrou e viu. A casa não estava mais vazia. No centro do cômodo, em cima da mesa velha que antes estava tombada, havia algo, uma vela acesa, e ao redor dela, espalhados em círculo, vários papéis. Ana se aproximou devagar, o coração acelerado. Os papéis eram velhos, manchados, mas dava para ler. Eram cartas, dezenas delas, todas escritas pela mesma pessoa. Pela letra percebeu. Era Inês, sua mãe. Pegou uma e leu. Maria tem 3 anos hoje. Ensinei ela a contar nos dedos. Ela riu tanto que eu quase esqueci de tudo, quase. Pegou outra. Eles vieram de novo hoje. Disseram que eu tenho que ir embora, que não posso ficar aqui. Mas para onde eu vou? Essa é minha casa. Maria é minha filha. Não vou deixar ninguém tirar ela de mim. E mais uma. Tenho medo. Toda noite acordo achando que alguém entrou. Que levaram ela. Que quando acordo ela não vai mais estar lá. Mas ela sempre está, dormindo, respirando. E eu fico olhando, rezando para que nada aconteça. Ana sentiu as lágrimas virem. Leu todas, uma por uma. E no meio delas, no fundo do monte, encontrou a última. Levaram. Acordei e ela não estava mais aqui. Procurei em todo lugar. Gritei. Ninguém respondeu. Ninguém ajudou. Eles sabem quem foi. Todos sabem. Mas ninguém fala. Vou encontrar minha filha, vou, mesmo que precise virar essa vila de cabeça para baixo. A carta terminava ali. Não havia mais nada. Ana deixou as cartas caírem das mãos, sentando no chão de madeira velha, chorando sem conseguir parar. Sua mãe tinha lutado, tinha procurado, tinha enlouquecido tentando encontrá-la. E morreu sem saber que a filha estava viva, a poucos quarteirões dali, crescendo no orfanato. Ela nunca parou de procurar. A voz veio de trás. Ana virou rápido, limpando as lágrimas. Era uma mulher, velha, curvada de lenço na cabeça. Não era a mesma da feira, era outra, mas o rosto parecia familiar. Quem é a senhora? Alguém que conheceu sua mãe. A mulher entrou devagar, olhando para os papéis espalhados. Eu trouxe essas cartas aqui. Guardei durante todos esses anos. Achei que você merecia ler. Por que agora? Porque agora você já sabe demais para desistir e pouco demais para entender. Ela se agachou com dificuldade, pegando uma das cartas. Sua mãe não enlouqueceu à toa. Ela descobriu quem tinha te levado e por isso mataram ela. Ana sentiu o mundo parar. Mataram? Disseram que ela morreu sozinha. Foi o que disseram, mas não foi o que aconteceu. A mulher olhou para ela com olhos cansados. E quem fez isso ainda está vivo, ainda está aqui. Ainda tem poder. Quem? A mulher hesitou. Olhou para a porta como se temesse que alguém estivesse escutando. Depois disse, baixo, não posso dizer o nome, mas posso dizer uma coisa. Foi alguém que achava que estava te protegendo, que te tirou daqui para te salvar, mas matou sua mãe no processo. Ela levantou devagar, e agora tem medo que você descubra e conte. Mas eu vou contar. Vou para a polícia, vou... E quem vai acreditar? A mulher a interrompeu. Você não tem prova.
Só papel velho, história antiga, gente que não fala. E ele tem a vila inteira do lado dele. Ana ficou em silêncio, a raiva e a impotência queimando dentro do peito. Então o que eu faço? Você decide. A mulher foi até a porta. Fica e luta sabendo que pode perder tudo, ou vai embora e vive. Ambas as escolhas custam caro. E saiu, deixando Ana sozinha na casa vazia, cercada pelas cartas da mãe que nunca conheceu, com a verdade pela metade e a sensação de que, não importava o que fizesse, alguém sempre ia sair ganhando. E não seria ela. Ana ficou ali até a vela se apagar. Juntou as cartas com cuidado, guardou no bolso. Saiu da casa, fechou a porta, olhou para a rua vazia, para o céu que começava a escurecer, para a vila que sempre foi sua casa, mas nunca tinha sido de verdade. E percebeu. Não ia ter final feliz. Não ia ter revelação completa, abraço restaurador, justiça servida. Ia ter só o que sempre teve. Pedaços. Verdades pela metade. Gente que sabia e nunca ia falar. Podia ir embora. Recomeçar longe. Esquecer. Ou podia ficar. Viver com o peso de saber sem poder provar. De carregar o nome da mãe que morreu, procurando por ela, sabendo que o culpado andava livre pelas mesmas ruas. Não sabia ainda o que ia escolher, mas sabia uma coisa. Não era mais a menina do orfanato sem nome, sem passado. Agora era Maria, filha de Inês, e isso ninguém podia apagar, mesmo que tentassem. Começou a caminhar de volta, devagar, as cartas pesando no bolso como pedras. A vila estava quieta, as janelas fechadas, as ruas vazias. Como se todos soubessem que algo tinha mudado, mas ninguém quisesse admitir. E lá no fundo, em algum lugar que ela não podia ver, alguém observava, esperando, decidindo se deixava ela viver com a verdade ou se fazia o que tinha que ser feito. Ana não olhou para trás, só continuou andando. Porque agora, não importava o que viesse, ela sabia quem era. E isso, de algum jeito torto e incompleto, era tudo. Se você chegou até aqui, comenta Maria, para eu saber que você acompanhou até o final. Agora me diz, se você fosse a Ana, você iria embora para sobreviver ou ficaria para encarar essa verdade pela metade? Se essa história te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho a alcançar mais gente. E lembra, às vezes descobrir quem você é não traz paz, traz coragem.